Olá, boa noite. Queria cumprimentar a todos. É um prazer imenso para mim, Eduardo Deschamps, participar dessa mesa com dois ilustres convidados, né, dentro desse segundo encontro anual da Rede Nacional Ciência para a Educação. Quero cumprimentar particularmente o professor Roberto Lente, um abnegado nessa área de procurar fazer as pesquisas translacionais, incentivar as pesquisas translacionais que possam trazer todo o conteúdo e a consistência da ciência para o desenvolvimento da educação brasileira, né? Quero aqui, já de antemão, agradecer todo o trabalho que foi feito pela Rede Nacional Ciência para a Educação, por todos os pesquisadores ao longo desse período da pandemia, e fazer um pequeno registro de agradecimento, porque eu lecionei recentemente na Universidade de Blumenau um curso de gestão educacional em tempos da pandemia. O Mozart foi meu colega, né, e convidado também nesse curso, e utilizei alguns materiais que foram produzidos por cada um dos pesquisadores e que estão disponibilizados no site da rede, né, para poder servir de subsídio para as pessoas que participaram do curso. Então, tem muita coisa acontecendo e a Rede Nacional Ciência para a Educação tem contribuído de maneira ímpar para todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Eu queria, então, iniciar essa nossa mesa apresentando, então, os participantes, né, os nossos palestrantes. O primeiro deles, eu sou meio suspeito para falar deles, porque eu gosto muito deles e me considero amigo deles, né? O primeiro deles, o Mozart Neves Ramos, que tem graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco, tem doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Química pela Politécnica de Milão, Itália. Ele foi diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna entre 2014 e 2019 e atualmente é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. O Mozart, nessa nossa mesa, nesse nosso diálogo que vai tratar do financiamento e gestão da educação no Brasil, vai falar sobre mais recursos e mais eficiência no uso do dinheiro na educação pública. E o outro convidado dessa noite é o Ricardo Paes de Barros, que é engenheiro pelo ITA, mestre em estatística pelo INPA e doutor em economia pela Universidade de Chicago. Integrou o IPEA por mais de 30 anos, dedicando-se aos temas de desigualdade e pobreza, mercado de trabalho e educação. Foi professor visitante da Universidade de Yale, diretor do Conselho de Estudos Sociais do IPEA, subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Ricardo publicou diversos artigos e livros, recebendo importantes prêmios em reconhecimento ao seu trabalho, como o Aralambos Simeonides, o Prêmio Mário Henrique Simonsen e a primeira edição do Prêmio Celso Furtado em Estudos Sociais da Academia Mundial de Ciências, The World Academy of Sciences. Foi agraciado com a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico e eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Atualmente é professor titular do INSPER, onde dedica-se ao uso de evidências científicas para a identificação de desafios nacionais, formulação de políticas educacionais. Então, o Ricardo Paes de Barros vai tratar conosco do tema como reduzir a desigualdade de oportunidades educacionais. Então, eu passo a palavra a cada um deles para que possa fazer a sua apresentação, iniciando pelo Mozart Neves Ramos. Boa noite, é uma alegria muito grande estar com você, Eduardo, dois grandes amigos, né, o Eduardo e o PB, como carinhosamente chamamos. Eu quero agradecer ao professor Roberto Lente por essa oportunidade. Eu tive o privilégio de ver o nascedouro da Rede Ciências para a Educação e vendo hoje a magnitude, o tamanho da rede, não somente em número de pesquisadores, mas também na qualidade, na capacidade de articulação. Para mim, Roberto, uma grande alegria. O tema que nos traz hoje aqui é um tema extremamente complexo, né? Complexo porque ele é multifacetado. Sempre quando alguém me pergunta se a educação do Brasil, né, precisa de mais dinheiro, eu vou responder pelas duas cadeiras que eu já passei na minha vida pública, né? Seja como reitor de uma universidade federal de Pernambuco por 8 anos e como secretário de Educação do Estado de Pernambuco por 4 anos. Passando por essas funções, né, eu diria que nós precisamos, sim, de mais recursos, principalmente quando nós nos comparamos com os países desenvolvidos e se quisermos efetivamente ocupar uma posição de destaque
no campo internacional, por exemplo, no próprio ranking do PISA, se quisermos nos comparar com os países do PISA, vamos precisar de mais dinheiro, mas não é mais dinheiro apenas. E aí eu falo exatamente por ter passado por essas duas experiências, que eu acho que o grande desafio do Brasil é como gastar o dinheiro público de maneira mais eficiente, com maior eficácia e tendo maior efetividade na sua ação. São os 3 E's. Os órgãos de controle têm utilizado muito os 3 E's, porque, na prática, gastar contabilmente, de forma correta, o dinheiro público não é nenhum mérito, né? É obrigação. Eu costumava dizer que é obrigação. Mas, agora, gastar com eficiência, com eficácia, o que é que significa isso? É você cumprir as metas com os recursos adequados previstos para o alcance dessas metas e dar efetividade, que é fazer chegar até a sociedade a percepção dessa política pública. Eu acho que está aí o grande desafio, porque, na prática, quando a gente olha por um dos caminhos, que é através do percentual do PIB que o Brasil investe na educação, a gente costuma verificar que as pessoas dizem, olha, o Brasil investe mais de 6% do PIB, acho que hoje algo em torno de 6,3%, né, do PIB, do total do PIB. É muito mais do que a maioria dos países que estão numa posição educacional muito melhor do que o Brasil. Entretanto, quando você faz e analisa o PIB per capita, aí a gente vê por um outro ângulo que o Brasil ainda investe pouco. Entretanto, se nós analisarmos que esse pouco não tem sido utilizado com a melhor eficiência e eficácia, é aí onde está o nosso grande desafio. Para vocês terem uma ideia, eu peguei o último resultado da estimativa do investimento público direto em educação por estudante, lá do próprio INEP. Então, o último dado que o INEP lançou na questão do investimento público direto por estudante é de 2016, que foi publicado em 2017. Para vocês terem uma ideia, né, do ponto de vista do per capita aluno na educação básica, no ano de 2000, o Brasil investia por ano R$ 807 ano. Hoje, o Brasil está investindo R$ 6.710 por aluno ano. Dados do INEP, está na página do INEP, né, onde ele faz toda a trajetória do investimento público direto em educação por estudante de 2000 até 2016. Ou seja, quase que mais do que 10 vezes mais ampliou quase o investimento, não chega a 10, né, mas a 9 vezes, de 2000 para 2016. Portanto, é um fator importante. Quando a gente analisa, por outro lado, a aprendizagem escolar, aí a gente verifica que esse aumento do investimento público direto em educação não resultou necessariamente em aprendizagem. A gente viu claramente um impacto importante nos anos iniciais do ensino fundamental, que desde 2003 o Brasil, de fato, vem melhorando. Não obstante, agora em 2019, na última edição do IDEB, a gente ter verificado um certo platô, uma certa dificuldade de crescimento na larga maioria dos municípios brasileiros, né? E quando a gente olha somente os anos iniciais, por exemplo, o Brasil investia em 2000 R$ 774 por aluno ano. Hoje, investe R$ 6.735 por aluno ano. Por outro lado, se a gente vai para a última etapa da educação básica, o ensino médio, que é o grande desafio, na verdade, o desafio começa nos anos finais. O Brasil tem quando a gente entra no 6º ano do ensino fundamental, portanto, no primeiro ano dos anos finais do ensino fundamental, o Brasil tem uma grande dificuldade do ponto de vista do impacto na aprendizagem, na questão dos indicadores de abandono e de reprovação. Mas no ensino médio o problema é grave, porque de cada 100 alunos que concluem o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática.
E esse percentual está praticamente estagnado desde 1999. Em 2000, no ensino médio, o Brasil, segundo os dados ainda do INEP, investia R$ 779 por aluno ano em 2000. Já agora, em 2016, isso passou para R$ 7.159 por aluno ano, ou seja, quase que a gente deu um fator de 10 vezes na ampliação desse investimento por aluno ano, mas em termos de aprendizagens, o Brasil no ensino médio está literalmente estagnado. Então, naturalmente, quando a gente compara com os dados de outros países que estão na ponta da educação, né, lideram o ranking da educação mundial, como a Finlândia, como o Japão, como o Canadá. Singapura está na frente, mas Singapura é um país-estado que tem cerca de 5 milhões e meio de habitantes, não dá para a gente comparar com o tamanho do Brasil. Mas a maioria dos países investem muito mais, enquanto a gente analisa o PIB per capita. O Brasil precisa ampliar. Mas o problema é que o Brasil não investe do ponto de vista no cuidado da percepção de resultados em termos de eficácia e de eficiência. E eu queria dar um exemplo. O nosso PB, que vai falar logo em seguida, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, que o Brasil precisa aprender com o Brasil. Olha, quando nós analisamos o ensino médio, esse que eu acabei de mostrar para vocês, que está literalmente estagnado nos últimos 20 anos, praticamente, o Brasil tem, através do modelo das escolas de ensino médio de tempo integral, um caminho excepcional. Ele custa per capita aluno cerca de 40% mais do que o de tempo parcial. Ora, mas o de tempo parcial, em geral, não funciona, não traz os resultados esperados do ponto de vista de aprendizagem. Então, é o barato que custa caro, ou mesmo, eu diria, está custando caro sem ter os resultados esperados. Antes mesmo da pandemia, a gente perdia por ano no ensino médio 500 mil jovens por ano, né? O que dá, numa conta de padeiro, fazendo esse cálculo de R$ 7.159 por aluno ano, isso dá quase 3,5 bilhões de reais só para o abandono escolar, e isso antes da pandemia. Ora, mas, por outro lado, quando a gente vê as escolas de tempo integral, é um verdadeiro sucesso do ponto de vista, atingiu as metas, né? O impacto, por exemplo, que houve foi impressionante, enquanto que o IDEB das escolas regulares de tempo parcial, a média nacional, o IDEB de 2019 deu 4, as escolas de tempo integral 4,6, batendo a meta esperada de 4,6. E o mais importante é que o impacto observado não é somente no dado estado, é em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, nas regiões Norte e Nordeste, onde a gente tem os piores desempenhos do ponto de vista do IDEB, né, as escolas de tempo integral obtiveram resultados expressivos. Por exemplo, a média da região Norte, né, foi 3,4 no IDEB de 2019. Por outro lado, analisando as escolas de tempo integral, isso pula para 4,2. Então, eu acho que o Brasil está na hora de começar a ver como usar melhor o dinheiro público do ponto de vista de impacto de resultados, né? A gente pode ir por outro caminho também. Nessa mesma edição de 2019 do IDEB, é impressionante. A gente pega o estado do Ceará. Veja que o estado do Ceará, ele tem um per capita, o PIB per capita, praticamente 400 iniciais, 99% dos municípios cearenses bateram a meta de 2019. São Paulo, 6% dos municípios alcançaram a meta. Se a gente vai para os anos finais, aí é que o problema se agrava. O Ceará, 84% dos municípios bateram a meta, 84%. São Paulo, apenas 13%. Né? Quer dizer, é uma questão de dinheiro. Se fosse o Ceará, estaria bem inferior ao estado de São Paulo, mas não é. O Ceará se organizou de uma maneira de gestão
extremamente inovadora, com base no regime de colaboração, tem um trabalho de formação muito consolidado de professores, numa colaboração Estado com os municípios, um sistema de avaliação que integra toda a rede pública, município e Estado do Ceará. Né? Então, e tem um detalhe, que aí eu gostaria de chamar a atenção. Né? No Ceará, a redistribuição dos recursos, mas também com base no número de crianças alfabetizadas. Porque um dos problemas que a gente tem no Brasil, no modelo de financiamento, é um modelo que repassa o dinheiro, mas não cobra resultados. Né? Não tem a responsabilização. No Fundeb, que está agora em fase final, né, de tramitação no Congresso Nacional, botaram lá uma certa inspiração cearense, colocando 2,5% do Fundeb até 2026 para essa parte vinculada a resultados. Não sei se vocês sabem, o Estado de Pernambuco, o próprio resultado do IDEB no ensino médio é espetacular, e é por conta das escolas de tempo integral. Sim, também. Mas também lá em Pernambuco, a redistribuição dos recursos é com base nas metas que as escolas alcançam, tem um bônus por escola. Então, no meu entendimento, está na hora do Brasil utilizar, na minha visão, um novo modelo de financiamento para que, na prática, a gente possa ter melhores resultados. Não dá para fazer somente aquele mecanismo de uma única mão, você repassa o dinheiro e não cobra o resultado. Quer ver um outro resultado? Foi quando eu estava nessa época como presidente executivo do Todos pela Educação. E em 2009, nós conseguimos, numa grande articulação nacional, com o CONSEB, com o DIME, com a campanha nacional pelo direito à educação, tirar a educação da DRU. A DRU é a desvinculação dos recursos da União. Naquele ano, praticamente foi tirado da educação 9 bilhões de reais do orçamento, que necessariamente não retornariam para a área da educação. Vai para esse fundo, né, que foi criado e que, portanto, não era assegurado o retorno dos recursos extraídos para o fundo para a própria educação. Poderia ser para outros fins de interesse da própria Presidência da República. Conseguimos tirar, mas, em contrapartida, esse dinheiro que ia para a DRU, nós colocamos como rebatimento, como uma contrapartida, que nós deveríamos colocar todas as crianças de 4 e jovens de 17 anos na escola, e isso até 2016. Foi esse o pacto. Tiraríamos a educação da DRU, colocaríamos, portanto, mais dinheiro para a educação, e, em contrapartida, a gente deveria universalizar o acesso de 4 a 17 anos. Isso foi uma mudança constitucional. Ora, chegamos, isso foi colocado no próprio Plano Nacional de Educação, chegamos em 2016 e isso não foi alcançado, principalmente onde deveria ter sido feito o processo e o esforço de universalização de 4, 5 anos na pré-escola e principalmente a juventude de 15 a 17 anos. Então, nós não conseguimos, temos ainda 2 milhões fora da escola e não houve nenhuma responsabilização pelo não alcance das metas, não obstante, temos colocado mais recursos para a educação básica, mas a finalidade para a qual foi destinado esse dinheiro não foi efetivado, não foi alcançado, e era uma lei. Então, a falta de responsabilização, no meu entendimento, é algo que deixa muito ainda a desejar esse modelo de financiamento da educação. E eu quero dizer isso não porque eu não esteja hoje na gestão pública. Eu quero dar o meu próprio exemplo. Eu fui reeleito reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E naquela oportunidade, no ano 2000, eu fui ao Tribunal de Contas da União, fui ao então presidente do TCU, Valmir Campelo, e levei para ele uma proposta de que a universidade queria mudar o seu modelo de gestão, tomando como resultado a questão de desempenho. Ele estranhou porque, na realidade, ele disse assim, olha, normalmente as pessoas não vêm nos pedir algo desse tipo, isso é inovador. Mas eu queria para modernizar a própria gestão da universidade.
E conseguimos, e foi a primeira universidade avaliada, analisada pelo TCU, com base em indicadores de desempenho. Então, para cada projeto, tinham os recursos destinados, e no final de cada ano, tanto o Conselho de Curadores como o Conselho Universitário avaliavam, né, se efetivamente a universidade tinha alcançado as metas projetadas para aquele ano. E isso seguia juntamente com o relatório contábil para o TCU. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não acredito somente na distribuição sem cobrar resultados. Eu acho que nós deveríamos ter algum nível de comprometimento de maneira adequada os recursos recebidos. Então, isso é fundamental para que, na prática, a gente consiga ter não somente e lutar por mais dinheiro, mas também esperar melhores resultados. Então, por isso que o título da nossa palestra foi, dessa nossa primeira conversa, foi Precisamos de mais dinheiro. Sim, analisando e comparando com países que estão no topo da educação mundial em termos de PISA. Mas precisamos investir e gastar muito melhor o dinheiro público que hoje é investido. Muito obrigado. Obrigado, Mozart. Muito obrigado pela sua participação inicial. Lembrando, né, que ao final da fala do nosso querido PB, nós vamos ter um espaço também para perguntas que já estão chegando aqui no nosso grupo e depois eu vou fazer a apresentação dessas perguntas aos nossos convidados. Então, agora eu passo a palavra ao Ricardo Paes de Barros, como disse o Mozart, carinhosamente chamado de PB. Vai lá, PB. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar colocar aqui uma apresentação, espero que funcione. Bom, eu queria começar agradecendo à rede pelo convite. Na verdade, queria agradecer à rede duas vezes, pelo convite de estar nessa mesa tão especial e, em segundo lugar, por me colocar nessa mesa com dois grandes amigos, dois ex-secretários de educação, que eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois, né? O Eduardo de Santa Catarina, o Mozart de Pernambuco. Então, para mim, é uma honra, um privilégio poder estar hoje à noite aqui com vocês nessa discussão. Bom, o que eu vou... o Mozart falou bastante sobre a necessidade de recursos para o Brasil melhorar o seu desempenho educacional. Eu vou centrar mais a atenção na questão da igualdade, né? O Fundeb é uma aposta brasileira, quer dizer, uma das coisas mais importantes no mundo é a questão da igualdade de oportunidades educacionais. Quer dizer, você não consegue construir nenhuma sociedade minimamente justa se você não tiver uma igualdade de ponto de partida, ou seja, uma igualdade de oportunidades educacionais. Isso é verdade em qualquer país, qualquer que seja a ideologia desse país. E o nosso Fundeb, tão importante, o objetivo dele é tentar reduzir a desigualdade de oportunidade no Brasil. O que eu vou tentar mostrar é que ele faz um pouco isso, ele podia fazer mais disso, e a gente tem que fazer outras coisas além do Fundeb para alcançar a igualdade de oportunidade. Bom, começando aqui, eu vou só lembrar muito rapidamente que o Brasil tem um problema educacional, né? Mozart falou disso. Esse gráfico aqui mostra qual é a expectativa de que um jovem de 16 anos, no século XXI, um jovem que hoje tem 16 anos, qual é a probabilidade desse jovem que tem hoje 16 anos, que deveria estar no ensino médio, qual a probabilidade dele concluir o ensino médio no Brasil? Isso é 17,5%. Não é que ele concluiu agora, não. 17,5% é a probabilidade dele concluir em algum momento no futuro, né? Então,
isso representa que, a cada ano, nós temos 500 mil jovens entrando na fase adulta da vida sem concluir a educação básica no século XXI. Isso é um completo absurdo. Em termos de aprendizado, né, o Mozart falou, esse aqui é a proficiência média em matemática por países, né? Então, esse gráfico aqui ordena os países segundo a sua nota em matemática no PISA, e a gente vê ali qual é a posição do Brasil com o seu 420, um pouco menos de 420. Esse gráfico mostra o seguinte: 75% dos países que fazem o PISA têm um desempenho melhor do que o Brasil. O Brasil está entre os 25% com pior desempenho. Então, nós não estamos bem. Mas eu queria concentrar na desigualdade. Para falar da desigualdade, a gente fez esse gráfico aqui. Na verdade, eu vou mostrar 3 gráficos, porque o direito à educação ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão, você precisa ter acesso à escola. Isso aqui é a porcentagem de jovens que não estão nem frequentando o ensino médio, nem concluíram o ensino médio e têm 16 anos. Qualquer jovem de 16 anos devia ou ter concluído o ensino médio ou estar no ensino médio, né? Essa curva ordena os jovens brasileiros pelo grau de vulnerabilidade dele, de vulnerabilidade familiar, e mostra o seguinte: se você pegar lá no início, você vê que você está ali no 00, isso quer dizer o seguinte: o jovem não vulnerável tem 0 probabilidade de, aos 16 anos, não estar no ensino médio ou já tê-lo concluído. Mas, se eu pegar um jovem negro, de uma família pobre, na área rural, com pais com baixa escolaridade, esse número chega a 80%. Né? Então, eu tenho uma diferença de que esse país, um jovem, simplesmente em função de onde ele nasceu, pode ter uma chance 0 de estar fora da escola ou uma chance de 80% de estar fora da escola, e ele não tem nada a ver com isso. Isso é uma tremenda desigualdade de oportunidade que o Fundeb está aí para combater. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Bom, mas não adianta só estar na escola, eu tenho que concluir a educação básica. Então, isso aqui é a mesma curva, né? Os jovens são ordenados do mais rico para o mais pobre, né? O 100 é o cara mais vulnerável, está ordenado pelo grau de vulnerabilidade, né? E, de novo, o 0 ali dá 0, ou seja, a probabilidade de uma pessoa nada vulnerável, que é aqui representada por um jovem branco, numa família de classe média, com pais com alta escolaridade, eles têm 0 chance de, aos 19 anos, não ter concluído a educação básica. Já alguém que é um negro, pobre, na área rural, com os pais com baixa escolaridade, ele tem, de novo, 80% de chance de não concluir a educação básica aos 19 anos. Então, é uma tremenda desigualdade. Então, eu tenho uma tremenda desigualdade de acesso à escola, eu tenho uma tremenda desigualdade em probabilidade de concluir a educação básica e eu tenho uma tremenda desigualdade de aprendizado. Esse gráfico aqui mostra o aprendizado, né? Os outros eram crescentes, porque os outros eram não está na escola, não concluiu, os outros eram indicadores ruins e, portanto, quando aumentava a vulnerabilidade, eles subiam. Esse aqui é o aprendizado de matemática. E só para não dizer que a gente está comparando assim, um estado muito pobre com um estado muito rico, eu peguei dados só do Rio Grande do Sul, que é um estado relativamente com pouca desigualdade. E o que esse gráfico mostra é, quando você vai da família menos vulnerável para a família mais vulnerável, o aprendizado de matemática cai de uma maneira cai de uma maneira que ele vem de quase 300 de aprendizado em matemática no 9º ano no SAEP para 225 numa família vulnerável. Para a gente ter uma ideia do que significa, eu marquei aqui o 1º decil e o 9º decil.
a diferença entre o primeiro decil e o nono decil, digamos, a diferença entre o relativamente, o classe média alta e o pobre, é de 35 pontos na escala Saeb. Ou seja, um jovem da classe média aqui, ele vai ter uma aprendizagem de matemática 35 pontos maior do que um jovem pobre. E os dois estão na escola pública, os dois estão no Rio Grande do Sul. E 35 pontos são 4 séries. Isso é o que um jovem ou um adolescente, uma criança aí passando para a adolescência, aprende no Fundamental 2. O que você aprende do 5º ano ao 9º ano é, no Rio Grande do Sul, perto de 35 pontos, 39 pontos. Isso quer dizer que a diferença entre você ser um jovem no Rio Grande do Sul, da classe média, ou um jovem pobre, é você concluir a educação básica com um aprendizado que o pobre completa o ensino fundamental com um aprendizado que é o que a classe média atingiu 4 anos antes. Ou seja, a nossa escola permite que esses jovens tenham 4 anos de defasagem. Isso para o jovem que está concluindo a educação fundamental, né? Obviamente que muitos dos mais pobres vão concluir a educação fundamental ou nem vão concluir a educação fundamental. Então, é muita desigualdade. Para isso, nós temos o nosso caro Fundeb. Qual o objetivo do Fundeb? Garantir educação de qualidade com equidade. E valorizar também os profissionais. Não vou falar hoje sobre a valorização dos profissionais da educação, é uma questão complexa. Eu vou centrar aqui a atenção na capacidade. Não vou discutir se o Fundeb valoriza ou não consegue valorizar os profissionais. Eu vou discutir se ele garante qualidade com a equidade. Bom, aí a primeira discussão é o que o Fundeb chama de qualidade. Porque em educação nós temos 2 noções de qualidade, obviamente interrelacionadas. Nós temos a qualidade dos insumos, se a escola é boa, se os professores são bons, se o livro didático é bom, e etc., e a qualidade do resultado, que é o aprendizado, né? É claro que essas coisas estão relacionadas, mas não necessariamente uma implica na outra, necessariamente. Mais do que isso, o Fundeb ele não mexe nos insumos em si, né? Ele não garante melhores professores ou melhor infraestrutura. Ele dá o dinheiro para que as redes tentem buscar melhores insumos e, daí, alcançar melhores resultados. Então, o Fundeb está baseado num princípio, numa hipótese, numa conjectura de que mais dinheiro vai trazer mais qualidade de educação, que, como o Mozart mostrou, nem sempre funciona assim. Então, o sucesso do Fundeb depende dramaticamente da gente ser capaz de traduzir maiores gastos em melhores resultados educacionais. Mas o Fundeb não fala só de mais qualidade, ele fala de equidade. Mas equidade de quê? Nós queremos equidade de quê? Você pode equalizar gasto por aluno. O gasto por aluno pode ser o mesmo em todos os lugares. Ou você pode equalizar a qualidade da escola, né? Ou você pode dizer, não, eu não quero, não basta eu equalizar o gasto, não basta eu garantir que a escola tenha a mesma qualidade, eu preciso que o aluno tenha a mesma oportunidade de aprendizado, certo? Então, eu preciso não só que esse gasto seja bem gasto, eu preciso que essa escola funcione bem, de tal maneira que essa equalização dos gastos me leve a uma real equalização das oportunidades de aprendizado. Então, a estratégia do Fundeb é vamos equalizar gasto na expectativa de que isso vai levar a uma igualdade de oportunidades de aprendizado.
Isso depende dramaticamente de uma conjectura, se igualdade de gastos leva à igualdade de oportunidades de aprendizado. Será que leva? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês essas duas curvas. De novo, eu organizei aqui as escolas daquela que tem a pior nota de matemática para aquela que tem a maior nota de matemática, né? E organizei os alunos de tal maneira que eu começo com os alunos que têm a menor nota e vou para os alunos que têm a maior nota na Prova Brasil de 9º ano, né? A gente percebe que a curva para o aluno é muito mais inclinada que a curva para a escola, tá? Isso quer dizer o seguinte: existe muito mais desigualdade entre alunos que entre escolas. Isso, na verdade, quer dizer uma coisa muito trágica para o Brasil, que é o seguinte: 85% da desigualdade de aprendizado no Brasil é entre alunos na mesma escola. Logo, se nós queremos igualdade de oportunidade de aprendizado, e nós tratamos a escola como uma unidade, nós estamos ignorando 85% da desigualdade, porque 85% da desigualdade está dentro da escola. Então, se a gente quer igualdade de oportunidade, é ótimo que a gente tente equalizar as escolas. Mas, mais do que equalizar as escolas, nós temos que buscar equalizar dentro da escola. Os alunos, pobres, ricos, brancos e negros, têm que ser tratados e ter a mesma oportunidade. Alunos com deficiência ou sem deficiência têm que ter a mesma oportunidade dentro da escola, e a escola brasileira não está garantindo isto, e o Fundeb não ataca esse problema. Bom, em segundo lugar, para que o Fundeb tenha impacto, eu já falei que ele não vai conseguir mexer na desigualdade dentro. Bom, mas ele pode mexer na desigualdade entre escolas, garantindo igualdade de gasto entre escolas. Só que, como esse gráfico aqui mostra, no eixo horizontal está o gasto e no eixo vertical está o IDEB, dá para ver desse gráfico, que a gente tem mais desigualdade na vertical do que a gente tem na horizontal. Ou seja, obviamente que aqui são redes municipais. Redes podem ter IDEBs diferentes porque ela tem gastos diferentes ou porque elas usam de forma diferente o mesmo gasto. A gente vê aqui que tem várias redes tipo Sobral, Brejo Santo, Cocal dos Alves e muitas outras, né, Panelas em Pernambuco, que, apesar de ter um gasto relativamente pequeno, tem um desempenho lá em cima, né? Enquanto outras têm até um gasto alto e tem um desempenho bem baixo. O que essa tabela aqui embaixo mostra é o seguinte: se nós eliminarmos toda a desigualdade em gasto, a gente elimina 20% da desigualdade de IDEB entre redes. Ou seja, a maior parte da nossa desigualdade não é de gasto, a maior parte da nossa desigualdade é de desigualdade no uso do gasto. 80% da nossa desigualdade entre redes é entre redes que têm o mesmo gasto. Então, equalizando o gasto, 80% da desigualdade fica parada, a menos que a gente mexa na eficiência, na diferença de eficiência entre as redes. Bom, mas o que o Fundeb faz? O Fundeb equaliza o gasto. Mas será que ele realmente equaliza o gasto? Esse gráfico mostra o seguinte, que 72% da desigualdade de gasto no Brasil é uma desigualdade intraestadual, e 28% da desigualdade no Brasil é uma desigualdade entre municípios e redes de estados diferentes, de alunos em estados diferentes. Como o Fundeb, ao contrário do que a gente podia prever, olhando para o nome dele, Fundeb, não está no plural, fundou. Na verdade, o Fundeb não é um fundo, são fundos. Na verdade, o Fundeb são 27 fundos, cada estado tem o seu fundo, não existe uma transferência de recursos
de São Paulo para o Piauí. Tá certo? Então, na verdade, esse 28% aí de desigualdade entre estados vai permanecer intocável pelo Fundeb intraestadual, que, na verdade, o Fundeb intraestadual ele elimina 62 pontos percentuais dos 72 que eu tenho intraestadual. Ele não elimina tudo, porque nem todos os impostos que contribuem obrigatoriamente para a educação fazem parte do Fundeb. Então, o Fundeb é uma coisa, é uma solidariedade parcial, porque os estados não compartilham os seus Fundebs e os municípios e o governo estadual não compartilha a contribuição para a educação de todos os impostos. Por exemplo, o IPTU municipal não faz parte, ou o ISS também não fazem parte da cesta que faz parte do Fundeb. Bom, aí vem o governo federal, e o governo federal entra com uma complementação para tentar reduzir a desigualdade, e no final do dia, o Fundeb é bem legal, ele reduz 76% da desigualdade de gasto no Brasil. Sem o Fundeb, a desigualdade de gasto por aluno no Brasil seria gigantesca. Ele elimina 76% dessa desigualdade, mas não elimina toda a desigualdade. Concluindo, 3 conclusões. A primeira, que o Fundeb poderia, se ele fosse um fundo único, se ele incluísse no Fundeb todos os impostos, mas ele não inclui, ele inclui só parte. Logo, ele poderia, mas ele não equaliza o gasto por estudante. Além disso, equalizar o gasto por estudante não é suficiente, porque isso só elimina 20% da desigualdade de desempenho educacional entre redes, 80% é uma desigualdade da maneira como esse gasto é realizado. Então, é tão importante para o Fundeb equalizar o gasto, como dar incentivo, como a nova legislação do Fundeb se preocupa, em dar incentivo para que os municípios reduzam a desigualdade no uso do gasto. E, por último, chamando a atenção de que 85% da nossa desigualdade de oportunidade está dentro da escola. E, portanto, não basta o Fundeb, nós temos que imediatamente tratar e usar os recursos que nós temos para combater essa gigantesca desigualdade que nós temos dentro da nossa escola e que, obviamente, está fora do alcance do Fundeb. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, PB. Eu só preciso aqui que me autorize para poder reativar o vídeo. Bom, eu vou passar, então, as perguntas que a gente tem aqui para o PB e para o Mozart. A gente está com um tempo mais apertado aqui, então vou pedir para que vocês possam ser breves nas respostas, né? A primeira delas vai para o Mozart, então, do Daniel Krieger, que pergunta o seguinte, Mozart. Sobre as escolas de ensino médio de tempo integral, os alunos dessas escolas têm características comparáveis com as demais escolas, o nível socioeconômico das famílias, por exemplo? Sabemos que escolas que dispõem de mais prestígio tendem a ser procuradas por famílias mais interessadas no desempenho dos filhos, o que pode impactar no resultado do IDEB. Em outras palavras, o resultado dessas escolas pode ser atribuído em grande parte a essa política ou existem outros fatores responsáveis? Mozart? Olá, Daniel, prazer enorme. O meu vídeo não está aparecendo aí, eu não consigo abrir. Deixa eu ver aqui agora. Tudo bom, Daniel? Um prazer enorme. Deixa eu lhe colocar. Eu tive essa experiência porque esse modelo de escola de tempo integral de ensino médio começou, né, já, portanto, quase praticamente 16 anos, né, já passaram 4 governadores, né, 4 governos estaduais, e eu posso lhe assegurar que não é uma questão, em primeiro lugar, de uma elitização do acesso a essas escolas. Não tem, porque isso aí o próprio Ministério Público, eu próprio, quando secretário, a gente começou a fazer dentro da própria rede e, portanto, hoje, 55%
da rede de Pernambuco, onde começou esse modelo, né, de tempo integral, já vem funcionando em tempo integral. Então, na prática, há inclusive um estudo que acabou de sair, eu acho que ele foi publicado há 6 meses atrás, pelo Instituto Sonho Grande e pelo Instituto Natura, mostrando o contrário, né, que essas escolas de tempo integral, né, favorecem enormemente para esse problema que PB acabou de mostrar, para a redução da desigualdade socioeconômica e educacional. Então, e PB se lembra também, esse já é um outro modelo um pouco diferente, que PB e eu, de certa maneira, acompanhamos e que o próprio Eduardo depois também teve a oportunidade de utilizar. Foi um modelo desenvolvido aí, nesse caso, pelo Instituto Ayrton Senna, e eu me lembro, PB se lembra, a escola que foi o epicentro foi o Colégio Estadual Chico Anísio, ficava ali no Andaraí, no Rio de Janeiro, é uma escola socioeconomicamente falando de relativamente baixo o perfil dos alunos, né? E depois de aplicado esse modelo, 3 anos depois, com o mesmo perfil dos alunos, uma escola que ficava lá na rabeira, né, do ranking do Enem, passou a ser o primeiro lugar das escolas do Rio de Janeiro, considerando públicas e particulares de mesmo nível socioeconômico. Então, eu diria que a questão, primeiro, não é mais tempo na escola, é o modelo de educação integral, porque eu costumo dizer e brincar, escola de tempo integral chata é castigo para o aluno, né? Então, a gente tem que oferecer uma escola que, de certa maneira, possa oferecer. O jovem quer uma escola que caiba na vida. Então, a gente precisa oferecer essa escola para o jovem e para todos. Então, o processo seletivo é dentro da própria rede e pela aproximação geográfica, esse é um detalhe importante, em consonância com a LDB. Então, o aluno que se matricula nessa escola é por proximidade geográfica, de onde ele mora. Então, não é um processo seletivo, como às vezes nós verificamos nos colégios de aplicação das universidades públicas, né, que fazem processo seletivo, né, para o ingresso. E aí, sim, bate com o que você colocou, Daniel. Mas nessas escolas de tempo integral, não. É proximidade geográfica, é um modelo educacional que funciona e que faz sentido para os jovens. Os resultados aparecem e os professores, naturalmente, são muito bem treinados, formados, né, para esse modelo educacional. Legal, Mozart. O Daniel já respondeu aqui no chat, agradecendo, né, a tua resposta, tá? Eu queria também fazer aqui o registro do comentário da Soraya Cavalcante e da Karina, que parabenizam, né, os palestrantes pelas informações. PB, o pessoal já está me cobrando aqui que tem que ser super rápido para a gente poder fechar por causa do tempo. Eu tenho 2 perguntas para ti, vou ler as 2 e eu quero ver você agora se virar nos 30 segundos, tá? A primeira delas é do Luiz Guilherme, né? PB, uma solução não poderia ser reformular o IDEB para dar mais peso para a desigualdade interescolar e vincular parte do adicional do Fundeb à redução dessa desigualdade interescola medida por este índice reformulado? E depois o Cleanto Fernandes, que pergunta se as cidades estão em condições sociais diferentes, como atribuir os 80% de diferença apenas à eficiência no uso dos recursos? Mesmo que tenham o mesmo gasto por aluno, diferentes cidades têm diferentes contextos sociais. Bom, muito rápido. Eu primeiro não podia deixar de mencionar, Eduardo, que no caso da educação integral, em tempo integral, Santa Catarina tem um programa muito bem desenhado, muito bem implementado, que, em conjunto aí com o Eduardo e com o Mozart, a gente conseguiu implementar uma avaliação experimental, onde, como não tem recurso para botar todas as escolas em tempo integral de uma vez só, elas foram sorteadas. A gente já está há 2 anos acompanhando essas escolas e os resultados e a diferença de resultados, mesmo depois que você controlar para tudo, é gigantesca, né? É da ordem de 35% de um desvio padrão, o que é 15 pontos na escala SAEB, é uma enormidade, ou seja, é mais do que um aluno aprende ao longo do ensino médio inteiro,
o impacto dele estudar numa escola de tempo integral. Ou seja, na escola de tempo integral ele aprende tudo que ele aprenderia na normal, mais tudo de novo, ou seja, ele aprende 2 vezes mais, né? Então, acho que tem muita evidência sólida do impacto das escolas não só de tempo integral, mas o uso desse tempo integral é feito de uma maneira integral, né? E por isso que EMIT, no caso de Santa Catarina, que é a escola média, escola de tempo integral, escola média integral em tempo integral, né? É claro que a gente, só dizendo rapidamente, a gente tem que... uma resposta bem rápida. Não existe razão para um lugar pobre justificar... Pobreza não é justificativa para baixo desempenho educacional. Sobral é um lugar pobre, e o mais sensacional de todos é Cocal dos Alves, na fronteira do Piauí, com o Ceará, que é campeão e medalhista das Olimpíadas de Matemática, e 99% dos municípios brasileiros têm um IDH maior do que Cocal dos Alves, e Cocal dos Alves tem todos os indicadores educacionais sensacionais. Ou seja, a pobreza não pode ser justificativa para baixo desempenho educacional, porque isso seria naturalizar a desigualdade de oportunidade e dizer que pessoas mais pobres podem ter menor aprendizado, não podem ter menor aprendizado, né? Eu acho que a ideia de incluir desigualdade no IDEB é uma boa ideia, mas o novo Fundeb ele permite que você inclua a pobreza como um indicador adicional. Então, você pode manter o IDEB do jeito que ele para não mexer no IDEB, mas você transfere mais recursos para aqueles lugares onde as dificuldades educacionais são maiores, porque você quer garantir que esses lugares onde as dificuldades são maiores conseguem garantir o mesmo nível educacional dos lugares mais ricos, e, portanto, você vai dar um diferencial de gasto para eles, ou seja, o gasto vai ser maior nos lugares mais pobres, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que estar consciente que a escola brasileira, dentro da escola brasileira, onde o gasto é o mesmo, nós estamos deixando a desigualdade acontecer. Então, nós não podemos naturalizar desigualdades geradas dentro da educação. A educação tem que ser o lugar sagrado da igualdade, o último dos lugares onde a desigualdade pode penetrar. Dentro da escola, não, para a desigualdade. E, portanto, a gente tem que impedir qualquer tratamento desigual dentro da escola. Obrigado. Muito obrigado, PB. Obrigado também, Mozart, né? Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo já esgotou. Dava para ficar a noite inteira conversando com vocês aqui sobre a questão de financiamento, experiências educacionais. Eu quero só fechar com o último comentário aqui da Bianca Stadnik, para não deixar o registro, né? De registrar se a diferença dentro da escola pode ser atribuída aos personagens que compõem cada um desses cenários, ou seja, professores e alunos. Dá para refletir, viu, Bianca? Eu acho que não tem uma resposta simples para isso. A gente precisa fazer essa reflexão, que são as ações que podem ser realizadas. Eu quero, então, mais uma vez agradecer ao Mozart e ao PB, lembrar que daqui a pouco, às 20 horas, tem o minicurso, né, de competências socioemocionais no contexto da pandemia, que será proferido, ministrado pela equipe do Instituto Ayrton Senna. E amanhã, às 18 horas, nós temos o Diálogo 4, na continuidade do segundo encontro anual da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que vai tratar de inclusão de alunos especiais após a pandemia. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Um abraço.